Por que aqueles com os chamados mais elevados parecem lutar as batalhas mais profundas? Especialmente quando se trata da luxúria, uma das lutas mais secretas e comuns nas igrejas atuais. Então, isso não é um problema só seu. E se você está lutando contra a luxúria, se ela está constantemente te puxando, te sobrecarregando, te impedindo de ser quem você foi chamado para ser, você não está sozinho. E essa batalha é uma das mais profundas do que a maioria das pessoas imagina. Algumas das pessoas mais ungidas na Bíblia foram levadas pela luxúria. Não porque não fossem espirituais o suficiente, mas porque o inimigo tem como alvo aqueles escolhidos que têm um grande chamado com Deus. Então nesse vídeo eu vou te mostrar o lado espiritual dessa batalha contra a luxúria. Você vai ouvir coisas que a maioria das igrejas nem toca nesses assuntos. Então fica comigo até o final deste vídeo, porque o que eu vou te dizer pode realmente ajudar a libertar você para sempre. E a primeira coisa que você precisa entender é que a intensidade do ataque que o inimigo faz contra a sua vida, ela não é aleatória. Então, ele não ataca todo mundo da mesma forma, com a mesma força, com a mesma frequência. Ele primeiro estuda, depois ele observa você, aí ele identifica e aí sim ele concentra os seus esforços nos alvos que representam uma ameaça real para o seu plano das trevas. E a luxúria é a arma que ele escolhe para atacar os escolhidos de Deus. E ele fica no escolhido porque se ele se desenvolver completamente com Deus, então criar uma intimidade santa com Deus, o escolhido, esse escolhido vai mudar o ambiente ao seu redor, vai influenciar vidas, vai alterar os destinos de outras pessoas. Então esse escolhido será uma luz em meio à escuridão. O inimigo não quer isso. O inimigo quer você calado, quer você letárgico, quer você dormindo. Então, você não está lutando contra a luxúria porque é fraco. Você está lutando contra a luxúria porque você representa algo que o inimigo precisa parar antes que você amadureça no mundo espiritual. E enquanto você não entender isso, ele vai continuar enganando você. Pensa comigo um pouco. O inimigo não perde tempo e não manda reforço especializado para cima de quem não representa ameaça nenhuma para os reinos das trevas. Então, ele não vai atrás de quem já está dormindo, ou até mesmo está com uma vida de pecado achando normal. Até porque essas pessoas já são deles. E se já são deles, ele não precisa se esforçar para tê-las. Então, ele vai atrás de quem foi chamado, de quem tem uma luta contra o pecado, mesmo caindo nele às vezes. Daqueles que não acham normal os padrões que a Matrix ofereceram para você. De quem carrega algo que o inferno precisa parar antes que se manifeste por completo com Deus. E a ferramenta que ele usa com mais precisão nessa missão é a luxúria. Porque ela tem uma característica que nenhuma outra arma tem. Ela usa algo que foi criado por Deus, que é o alvo do desejo, e distorce esse alvo desse desejo para um lugar que prejudica você, que envergonha você, que te mantém preso em um ciclo de queda e culpa, que consome energia e que deveria estar direcionada para o seu chamado. É uma arma brilhante, no sentido mais assustador da palavra, óbvio, porque ele não precisa criar nada do zero. Ele apenas corrompe o que já existe dentro de você para um lugar que desagrada a Deus. Davi era um homem descrito pela própria Bíblia como alguém que buscava o coração de Deus. Ele era um adorador, ele era um guerreiro, ele era um rei escolhido. O inimigo não conseguiu derrubá-lo nos campos de batalha. Não conseguiu derrubá-lo diante dos gigantes em sua frente. Não conseguiu derrubá-lo nos momentos em que ele estava em movimento, cheio de propósito e de direção. Não conseguiu derrubá-lo. O inimigo esperou um momento em que Davi estava parado, quando deveria estar avançando. E foi neste momento que a luxúria apareceu com força na vida dele. Davi, em um dia que deveria estar na guerra, mas ele não estava, ele decidiu subir no telhado do seu palácio para ver o seu reinado. Então, quando estava observando tudo em cima de seu palácio, ele viu a mulher no telhado tomando banho. Um olhar que Davi deveria ter sido desviado, mas ele não desviou. Ele alimentou o desejo da luxúria, aquele desejo da luxúria que Davi criou dentro dele virou um adultério. E depois um assassinato, em um ciclo de consequências que perseguiu a vida de Davi por anos. Você percebe que não foi um homem fraco que caiu,
Davi era um homem ungido, um escolhido de Deus. Era um homem que tinha um histórico impressionante de vitórias em suas batalhas, mas que foi derrubado por uma arma chamada luxúria. Sansão era diferente de qualquer ser humano que já existiu. O poder que operava por meio dele era sobrenatural. Era uma força literal e muito visível. E todo mundo sabia disso. O inimigo não conseguiu destruir Sansão com exércitos, não conseguiu com estratégias militares, não conseguiu com nenhum instrumento comum de sua guerra, mas ele conseguiu com a luxúria. Ele usou o desejo da luxúria de forma planejada e persistente em Sansão. E foi essa arma que tirou de Sansão a força, os olhos e por fim a própria vida. Aqui vemos dois homens escolhidos por Deus. Dois homens com chamados verdadeiros com Deus e visíveis. E os dois foram derrubados pela mesma arma, que é o desejo da luxúria. Isso não é coincidência. É uma estratégia. O inimigo usando com eficiência o que ele sabe que funciona contra quem tem algo real a oferecer para Deus. E hoje essa estratégia não mudou. O inimigo usa hoje a mesma arma que usou com Davi, a mesma arma que usou com Sansão, porque ela continua funcionando porque está dentro de você esse desejo, especialmente contra pessoas que carregam um propósito verdadeiro com Deus. Você precisa entender o que a luxúria faz em um escolhido de Deus, quando ela opera sem ser identificada e sem ser confrontada. Então, quando você continua fazendo ou desejando, achando isso normal, a luxúria não apenas distrai você, ela não apenas faz você pecar e se sentir mal, ela na verdade contamina a sua fonte, ela corrói por dentro a pureza, que é exatamente de onde flui a unção, a autoridade espiritual e a capacidade de influenciar de verdade o ambiente ao seu redor. O inimigo não tem medo de você cantando louvor no culto. Ele não tem medo de você indo à igreja todo domingo, ele não está nem aí para isso. Ele na verdade tem medo de você andando em santidade, andando em pureza, porque a pureza e a santidade é poder. E o escolhido de Deus andando dentro do seu chamado com pureza e santidade de verdade é uma ameaça que ele não consegue ignorar. Ele vem contra exatamente essa área. Porque se ele consegue te manter preso em um ciclo de queda e vergonha nessa área específica, ele mantém a sua maior fonte de autoridade comprometida, sem precisar fazer mais nada. E aqui está o que torna esse ataque tão eficiente e tão difícil de perceber. Esse ataque ele é personalizado. O inimigo não manda um ataque genérico contra você. Ele estuda você com cuidado, ele observa os seus padrões ao longo do tempo, ele sabe exatamente em qual horário do dia você vai ficar mais vulnerável, qual mulher você gosta. Ele sabe qual tipo de imagem te afeta mais, qual vídeo você gosta de ver, ele sabe quais situações emocionais ele precisa te colocar para sua queda ser mais fácil. Então ele sabe que a tentação em você chega com mais força depois de um momento de exaustão, por exemplo. Ele sabe que ela aparece com mais facilidade nas noites de solidão. Ele sabe que ela é mais difícil de resistir logo depois de uma frustração na vida, de um conflito, de um momento em que você se sentiu rejeitado, invisível ou até mesmo sem valor. Então ele tenta posicionar o gatilho certo no momento exato em que você tem menos força disponível para você resistir. Tudo isso não é coincidência. Não é coincidência aquela vontade que aparece sempre no mesmo horário. Não é coincidência que o pico de tentação chega logo depois de um momento de cansaço ou de solidão. Não é coincidência aquela vontade que aparece do nada em você com uma força que você não consegue resistir. Então você acaba caindo mesmo achando errado. Parte desse desejo não vem apenas de dentro de você. Apesar de você ter uma natureza caída dentro de você que ajuda. É como se já existisse um fogo dentro de você, louco para sair, louco para queimar. Porém também existe claramente uma força fora de você, te influenciando cada vez mais e jogando álcool neste fogo. Você está sendo atacado por uma inteligência que te conhece, que estudou você e que está trabalhando contra você de forma ativa e organizada. A Bíblia diz isso em Efésios capítulo 6, versículo 12.
porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desta era, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse texto está descrevendo entidades reais, com inteligência real, com estratégia real, organizadas em hierarquias reais, operando em dimensões que os seus olhos físicos não conseguem ver, mas que reproduzem e produzem efeitos que você sente todos os dias no mundo físico. Quando Paulo descreve que não lutamos contra carne e sangue, ele está dizendo que o verdadeiro oponente nessa batalha não é apenas a sua natureza humana sozinha. O verdadeiro oponente, ele é espiritual. E esse oponente, ele tem uma estrutura organizada. Ele tem uma hierarquia. Ele tem uma estratégia específica direcionada para a sua vida. E você não pode vencer uma batalha espiritual sem entender que ela está acontecendo no campo espiritual, com inimigos espirituais que não respondem às ferramentas humanas que você tem tentado usar. E é exatamente aqui que tudo começa a fazer sentido. Aquela vontade que aparece em plena oração e não vai embora. Aquele vídeo que continua passando pela sua mente, mesmo depois que você decidiu que não queria mais. Aquela voz que sempre diz em sua mente, essa é a última vez, Deus vai te perdoar. Mas depois de cair, é a mesma voz que fala, Deus nunca vai te perdoar, desista. Essas não são apenas produtos da sua imaginação ou da sua fraqueza pessoal. São também um trabalho ativo de entidades demoníacas que estudaram você especificamente para saber onde empurrar e quando empurrar para ter o maior resultado em você de queda. E eles empurram através de canais que você usa todos os dias sem perceber a dimensão espiritual do que está acontecendo. As redes sociais estão cheias de conteúdo que não é só conteúdo. É na verdade uma isca, é um gancho. Aquela conta com segundas intenções que aparece de forma sugestiva, sem que você nem tenha procurado. Aquele vídeo que passa no momento exato em que você está vulnerável no feed e ativa um gatilho dentro da sua mente. Aquela mensagem de duplo sentido que você recebe, que chega no momento em que você estava se sentindo sozinho, ou mais carente com alguém, ou até mesmo com algum desejo dentro. Você pode chamar isso de algoritmo, ou até mesmo de sorte, coincidência, mas por trás de muitas dessas coincidências, dessa sorte, existe uma inteligência que não é humana, que conhece os seus padrões melhores do que você os conhece, e que usa todas as redes sociais disponíveis para posicionar o gatilho certo, no momento certo, justamente para você cair na luxúria. Porém, para resolver esses problemas, as soluções humanas têm um teto. Vamos ser sinceros, você sabe disso, porque você está aqui, e o ciclo ainda está acontecendo. Você já tentou força de vontade, você já prometeu com mais emoção, com mais convicção, com lágrimas nos olhos e depois ainda de uma queda. Já tentou ser mais disciplinado, já tentou se afastar de situações de risco, já tentou bloquear as fontes do problema, já tentou preencher o tempo com outras coisas para não ficar ocioso. E você sabe qual foi o resultado. Porque se a força de vontade tivesse resolvido, você já teria saído desse ciclo há muito tempo. O problema não é que você não tentou o suficiente. O problema é que você está usando uma ferramenta humana contra um problema que tem raiz espiritual. E ferramentas humanas simplesmente não chegam onde está essa raiz, que é espiritual. É como tentar apagar o incêndio com vento. Quanto mais você sopra, mais o fogo se espalha. Não porque você está fazendo errado, mas porque a ferramenta não foi feita para aquele problema. Paulo descreveu essa tensão em Romanos capítulo 7, versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Paulo estava descrevendo a realidade dolorosa de quem ainda está tentando vencer no natural o que só pode ser vencida no espiritual. Aquela tensão que você sente, o desejo genuíno de parar e ao mesmo tempo a força que te puxa de volta para a luxúria. Não é um sinal de que você é um cristão de segunda categoria. Não é um sinal de que Deus desistiu de você, não. É um sinal de que você está sendo tentando lutar em um campo humano.
Uma batalha que está acontecendo em um campo que vai muito além de seus olhos humanos. E enquanto você continuar usando apenas ferramentas humanas para um problema espiritual, o ciclo vai continuar. Não porque você é um caso sem solução, mas porque você ainda não chegou na solução certa, na solução exata. E quanto mais você tenta resolver com soluções humanas aquilo que deveria ser resolvido no espiritual, as coisas ficam cada vez mais piores. Porque quando você cede à luxúria de forma repetida, você não está apenas falhando moralmente ou pecando. Você não está apenas pecando contra Deus. Você está abrindo portas para demônios agirem em sua vida. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. O texto deixa claro para você não dar lugar ao diabo em sua vida. Porém, você faz exatamente ao contrário quando você deixa cair na luxúria. Você simplesmente abre todas as portas de autoridade para que ele vire a sua vida de ponta cabeça. Quando quiser e a hora que quiser. Você precisa entender que o pecado sexual, ele não é neutro espiritualmente. Cada vez que você cede à luxúria, você renova uma permissão para que o que está de fora continue operando por dentro, com mais liberdade, com mais acesso, com mais influência sobre os seus pensamentos, os seus desejos, o seu impulso do seu dia a dia. Gostando ou não, acreditando ou não, essa é a realidade espiritual que está em jogo toda vez que você cede e sabe que é errado. Você não está apenas alimentando um hábito ruim, você está renovando uma permissão para os demônios agirem em sua vida. E isso explica porque a força de vontade não resolve, porque as promessas não seguram, porque a determinação mais firme da sua vida durante alguns dias e depois cede na mesma forma que você sempre cedeu. Porque você não está apenas tentando mudar um comportamento, você está tentando fechar as portas que foram abertas em um campo espiritual, que a sua determinação humana não alcança. Contra entidades que não se curvam diante da sua força de vontade humana, que só recuam diante de uma autoridade que vai além de você. E aqui está o que muda tudo. O que você não pode fazer sozinho, Jesus pode fazer por você. O que a sua força de vontade não alcança, o sangue de Jesus alcança. O que sua determinação não resolve, a autoridade do nome de Jesus resolve. Porque Jesus não entrou apenas no mundo visível para ensinar coisas boas e dar exemplos de como viver melhor essa vida. Ele entrou no mundo espiritual, derrotou o que você não consegue vencer com as suas próprias forças e colocou à sua disposição uma autoridade que você não precisa ganhar, que você não precisa merecer, porque ela já foi conquistada por ele para você através da cruz do Calvário. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Você precisa entender que o sangue de Jesus, nele não é um símbolo. Na verdade, o sangue é uma moeda que pagou pelo seu resgate em uma dimensão que vai muito além do que você consegue ver com os seus olhos físicos. E que tem poder real no mundo espiritual para fechar portas que o pecado abriu para você. Para revogar permissões que foram cedidas e para limpar o que foi acumulado ao longo de anos de ciclo repetido de pecado. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O texto deixa claro que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Todo pecado. Inclusive os que vieram depois, inclusive os que você repetiu tantas vezes que perdeu a conta, inclusive os que abriram as portas que você não sabe como fechar, inclusive os que você tem certeza de que colocaram você além do alcance da graça. O sangue de Jesus tem autoridade para limpar o que foi acumulado, para fechar o que foi aberto, para revogar o que foi cedido. E para posicionar você debaixo de uma cobertura que o que está do lado de fora não consegue atravessar e pegar você. E essa autoridade não diminui com o tempo. Ela não se esgota com a sua repetição.
Ela não perde força porque a sua queda foi grande demais ou frequente demais. O sangue derramado na cruz é suficiente para tudo o que você carrega. E o Espírito Santo dentro de você não é uma experiência emocional que acontece em cultos com muita música e depois desaparece quando você chega em casa. Não. O Espírito Santo é uma pessoa divina, com inteligência, com vontade, com poder no mundo real, que passa a habitar em você no momento em que você entrega a sua vida a Jesus de verdade, e cuja presença muda o ambiente interno de uma forma que nenhuma decisão humana consegue produzir sozinha. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 16: andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Esse texto que acabamos de ler provavelmente vai contra o que você tentou até agora. A solução para os desejos da carne não é lutar contra os desejos da carne com mais força. Não é se esforçar para você ser mais resistente. Não é apertar os dentes e aguentar com mais determinação dessa vez. A solução é clara, é andar no Espírito. É viver em conexão verdadeira e constante com a presença do Espírito Santo dentro de você. Quando você anda no Espírito, essa presença fica tão nítida em sua vida que a tentação da luxúria não consegue crescer dentro de você. Isso porque existe um poder maior morando já aí dentro, que é o poder de Deus. É o Espírito Santo usando você como casa, para ele morar. E quando o Espírito Santo começa a morar dentro de você, o que antes o mal encontrava terreno fértil porque as portas estavam abertas, agora começa a encontrar uma resistência. Mas não de você, mas de quem está em você, que é o próprio Deus. As trevas não podem com Deus, as trevas não podem com a luz. E a diferença entre tentar resistir com a sua própria força e resistir com o Espírito Santo operando dentro de você é a diferença entre um homem sozinho num campo de batalha sem nenhuma proteção e um exército completo posicionado a seu favor, lutando por você. Jesus disse em Mateus capítulo 26, versículo 40 ao 41: vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus disse isso como uma instrução para quem quer vencer a tentação, antes que ela chegue no ponto em que a resistência já foi corroída. Percebe que a solução que Jesus apontou não é um esforço humano maior, não é uma determinação mais firme, não é uma solução mais séria feita com mais convicção da sua boca dessa vez. É vigiar e orar. Você precisa prestar atenção nos gatilhos que fazem você cair. E ao mesmo tempo, você precisa revestir do poder espiritual através da oração. Mas aqui eu preciso te dizer uma coisa. Porque muita gente passa anos dentro de uma igreja sem entender isso de verdade. Você não pode usar a autoridade de Jesus sem ter Jesus. Você não pode clamar pelo sangue de Jesus como proteção espiritual enquanto ainda está do lado de fora do que esse sangue comprou. Então você pode conhecer de teologia, pode saber de histórias da Bíblia, pode citar versículos de memória e ainda assim está travando essa batalha sem a cobertura de Jesus. Porque nunca houve uma entrega genuína da sua parte. Um momento onde você parou de tentar administrar a sua vida por conta própria e disse de verdade, de coração, com tudo que tem dentro de você: Jesus, eu preciso de ti, salve-me. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Esse texto deixa claro de como Jesus pode salvar você. Você apenas precisa confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e crer que Ele está vivo hoje. Essa palavra, será salvo, no original carrega um sentido de ser resgatado, liberado, curado, restaurado e posicionado em segurança. Tudo ao mesmo tempo, em uma única operação que acontece no momento em que você confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor. E isso tem um efeito no mundo espiritual de uma forma que nenhuma promessa sua, nenhuma resolução, nenhuma determinação jamais pode produzir. Porque o que muda não é o seu esforço, é o seu posicionamento para com Deus.
Você para de ser alguém que tenta lutar no espiritual com forças naturais e passa a ser alguém que tem sobrenatural habitando dentro de si como um poder real para ter essa batalha no mundo espiritual. E antes de você falar que não merece perdão, realmente você não merece. Eu também não mereço. Mas lembre-se do ladrão que estava crucificado ao lado de Jesus. Ele não tinha nada a oferecer para Jesus. Ele não tinha nenhuma obra boa, nem um histórico limpo, nem um tempo sem cair. A única coisa que esse ladrão tinha era o reconhecimento honesto da própria condição que ele estava. A consciência clara de que o caminho que havia escolhido era errado. E a decisão consciente de mudar de direção no único momento que ainda tinha disponível. Então esse ladrão olhou para si mesmo sem desculpas, sem tentar parecer melhor do que era, e disse: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Esse foi o verdadeiro arrependimento dele. Ele teve um reconhecimento real de si mesmo, de que o caminho que ele estava trilhando era errado. E a decisão de que falar que Jesus não tinha cometido pecado nenhum era a prova que ele estava reconhecendo Jesus ali. E após esse ladrão reconhecer a sua condição de pecador, de uma pessoa que erra, de uma pessoa que reconheceu que merecia estar passando por aquilo porque ele é um pecador, esse mesmo ladrão disse para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E isso foi o suficiente para Jesus dizer: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus deixou claro para esse ladrão que não era amanhã ou depois para provar alguma coisa. Ele usou a palavra hoje. E o mesmo está disponível para você hoje, para você agora. Você reconhece que o caminho da luxúria é errado. Você decide se afastar dele de forma consciente. E você vira o rosto para Jesus pedindo socorro. E é exatamente essa atitude que abre a porta da salvação para você. Não é o seu desempenho, não é a sua consistência. É na verdade a sua entrega verdadeira para com Deus. E para isso acontecer, você não precisa ir agora em uma igreja. Não precisa pagar nada. Não precisa fazer nada extraordinário. Você só precisa de uma coisa: receber Jesus dentro de você. E a forma de receber Jesus é através de uma oração. Oração, basicamente, é uma conversa muito simples com Deus. É muito sincera com Deus. Então não é a beleza das suas palavras que importa. É, na verdade, a sinceridade do seu coração. Porque Deus não olha para o que você fala. Ele olha para o que você sente quando você fala. Então, se você fizer essa oração de coração, crendo de verdade no que eu estou dizendo, o Espírito Santo vai entrar dentro de você. E a partir daí, Deus vai começar a trabalhar dentro de você. Aqui dentro, vai começar a trabalhar. Então, se você quer ser livre de verdade e receber Jesus Cristo de verdade em seu coração, o momento é agora. Não importa onde você esteja, apenas feche seus olhos e apenas repita essas palavras comigo com toda a sinceridade que você tiver. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que não consigo me libertar sozinho. Eu me arrependo de todos os meus pecados e eu decido, a partir de agora, me afastar desse caminho que desagrada ao Senhor. Eu creio que você morreu pelos meus pecados e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. A partir de agora, eu entrego o controle da minha vida em tuas mãos e me comprometo a te seguir todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração de coração, eu preciso que você entenda o que aconteceu agora. Você não teve apenas seus pecados perdoados. Agora você se tornou filho de Deus. Talvez você tenha passado por muitas coisas nessa vida e acabou se sentindo sozinho. Mas a partir de agora você não está sozinho, porque você tem um pai. E não é qualquer pai. É o próprio Deus, o Criador do universo, que agora te chama de filho e caminha do seu lado em cada passo da sua trajetória. A caminhada com Jesus não termina aqui. Ela está apenas começando. Agora você precisa ser ensinado, crescer nessa nova vida e caminhar com pessoas que estão na mesma direção que você. Então, primeiro, eu recomendo que você procure uma igreja perto da sua cidade e começar a caminhar junto com seus irmãos na fé.
E segundo, para te ajudar ainda mais, nasceu um movimento para te ajudar nessa caminhada. É um movimento totalmente online e gratuito. Lá você vai encontrar muito ensino, uma direção e um apoio e uma família espiritual caminhando junto com você para vencer essa batalha contra a luxúria e te ajudar com todas as ferramentas possíveis gratuito. Então, se você quiser fazer parte desse movimento, clica agora no link que está na descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo nos comentários e entre para o nosso movimento, tá bom? Então é isso. Essa é a causa pelo qual eu vivo. Libertar o máximo de pessoas através do poder de Jesus Cristo. E não se esqueça, conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Muito obrigado pelo seu tempo. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Bem-vindo à nova vida. Entre para o novo movimento, clica no link abaixo e tamo junto.